Eleições autárquicas 2025. Entrevistas aos candidatos à Câmara de Aveiro. Veja no jornal online noticiasdeaveiro.pt. Quando partiu para esta tarefa, para esta missão da CDU, de ser cabeça de lista em Aveiro, foi espreitar os resultados eleitorais, por exemplo, das legislativas, das autárquicas, não pensou que ia ser uma tarefa difícil, porque tem havido aqui algumas dificuldades vossas, da coligação, do PCP, ou encarou isto também como um desafio? Encarei como um desafio. Os resultados são o que são. Cada batalha eleitoral vale por si só, e nós temos que ter sempre perspectiva no futuro. Há passado, é certo, ao presente, mas temos que caminhar sempre ao futuro. E, portanto, quando agarrei esta tarefa, agarrei-a como um desafio. As legislativas não foram assim há tanto tempo como isso, e na noite eleitoral a questão que me colocaram é como é que eu me sentia atendendo aos resultados, e aquilo que eu disse é que me sentia exatamente como no dia anterior, com a mesma força, com a mesma convicção 643 votos é o seu ponto de partida. Sim, e com a mesma vontade de continuar a trabalhar em prol da melhoria das condições de vida e de trabalho dos aveirenses. De qualquer forma, é o que se diz, é um clichê, as eleições são diferentes, e a prova disso é que, se compararmos os resultados das legislativas com autárquicas, às vezes há diferenças relevantes, até porque nas autárquicas o rosto às vezes também é muito importante e determinante. Há pessoas, candidatos, que têm mais votos que o próprio partido. Nas vossas autárquicas anteriores, em 2021, conseguiram 1.355 para a Assembleia Municipal, rendeu um deputado, foi um deputado bem entregue ao longo deste mandato. Eu acho que sim, tudo aquilo que nós conseguimos eleger é da máxima importância, sejam um, sejam dois, sejam três. Claro que quanto maior for o número, mais e melhor trabalho se pode fazer, mas claro que damos por bem emprego este resultado, e foi uma voz que esteve sempre presente naquilo que eram os momentos de discussão mais inflamados, com aquilo que eram as nossas propostas e as nossas posições. E é desse espaço que precisamos de continuar a ter. É ter presença, ter voz e mostrar e divulgar aos aveirenses aquilo que é o nosso projeto para Aveiro. Um projeto muito próprio. A Isabela é sindicalista. Esta tarefa de cabeça de lista é um trabalho mais político, se calhar, do que está habituado. Não quer dizer que um sindicalista não seja também um agente político, muitas vezes, de negociações. As negociações são sindicais, mas também têm muito a ver com política laboral, sobretudo. É um ritmo diferente, ou sente-se melhor agora, ou como no terreno, nos plenários, aquelas greves, quando o patronato estica muito a corda e é preciso usar de muita ação reivindicativa? São coisas... Ou seja, já tem calo para as discussões mais profundas, são coisas diferentes que têm na sua essência um mal, digamos assim, comum, que são as questões políticas e aquilo que são as políticas que têm sido praticadas nos últimos anos pelos sucessivos governos, que são lesivas aos trabalhadores, e como eu dizia ontem num comício que tivemos aqui em Aveiro com o Paulo Raimundo, a Aveiro sofremos de um mal que é grande, que é, nos últimos anos, tem sido seguida uma política para Aveiro que em tudo se assemelha àquilo que é a política do Governo Central e as ideias do Governo Central. Portanto, sendo coisas diferentes, acabam por se ligar um pouco e ter na sua essência aquilo que são as políticas de que estamos a ser alvo. Sem dúvida nenhuma que o contacto com as pessoas, para mim, é o que privilegio. É óbvio que este tipo de iniciativas com a comunicação social, entrevistas, debates, são uma mais-valia para nós, para passarmos a nossa mensagem, que é importante utilizarmos todos os canais que temos disponíveis para passar a nossa mensagem e o nosso projeto, mas ouvir a população, saber aquilo que lhes vai na alma, o sentimento que querem transmitir, as suas preocupações, até as suas sugestões e propostas, é sem dúvida nenhuma o pilar central daquilo que é a construção do nosso projeto para Aveiro, olhando para a população em geral e para aquilo que são as suas necessidades e procurando construí-lo com base nessa resposta. Curiosamente, não parece que uma das questões que muitas vezes é levantada no movimento sindical e no vosso trabalho
junto das classes operárias, como vocês dizem, dos trabalhadores, dos colaboradores, dos funcionários, dos profissionais, é o problema do desemprego em Aveiro, ainda que haja aqui, segundo os dados que estavam disponíveis pela União de Sindicatos de Aveiro mais recentes, uma variação homóloga de 6,7%, ou seja, a crescer no Conselho de Aveiro. Encontra esse problema nos vossos contactos? Sente que Aveiro está a responder com trabalho ou que poderá haver aqui algum problema com a oferta e a procura de trabalho nesta cidade, que não é uma cidade com grandes indústrias, tem algumas grandes indústrias, mas não é uma zona, há outros concelhos com mais indústria, não é? Nós não podemos ignorar aquilo que se passa no mundo, não é? E não podemos escamotear aquilo que são as realidades, não é? A economia está abalada por todas estas situações que estão inerentes à guerra, não é? E aos conflitos que estão instalados. Sem dúvida nenhuma que a indústria depois é afetada de alguma forma por essa instabilidade, mas eu não considero que a Aveiro neste momento esteja a passar por um momento difícil do ponto de vista do emprego. Há oscilações, como há em determinados momentos, não é diferente agora, mas acho que temos tido uma boa resposta e uma boa capacidade de empregabilidade em Aveiro, e podemos dizer até que temos aqui algumas empresas no nosso concelho que de alguma forma, não na medida certa, mas que se vão aproximando daquilo que são as verdadeiras necessidades dos trabalhadores do ponto de vista de salários e condições de trabalho. É óbvio que não é tudo assim, não é tudo bom. Há outras que precisamos de acompanhar e exigir que cumpram, no mínimo, com aquilo que são os direitos dos trabalhadores, mas temos aí bons exemplos que se podem, que podemos dizer que a Aveiro tem uma boa capacidade de empregabilidade e um emprego razoável. De qualquer forma, vocês fizeram questão de contactar os trabalhadores dos chamados armazéns gerais, não é? Que assim que são conhecidos no município. Vamos falar para as autarquias. E encontraram ali argumentos para nos vossos comunicados notar algumas coisas que não estão a ser corretamente aplicadas ou não são aplicadas de todo. É um tipo de trabalho diferente, são pessoas que trabalham na área da salubridade, por exemplo, e que existem complementos salariais, por exemplo, que têm direito a isso. O município aí também dá o exemplo ou ainda há correções a fazer naquela parte dos serviços municipais? Eu foquei-me um bocado na questão do privado, se vamos partir para o emprego autárquico, para além do déficit que existe de mão de obra para uma resposta eficaz a tudo o que são necessidades dos serviços, há esse déficit, está registado. Há também depois aqui uma ausência de diálogo entre a Câmara e os trabalhadores. Há um completo desrespeito pelos trabalhadores do ponto de vista daquilo que são as suas reivindicações e que vamos focar aqui a questão do subsídio de insalubridade e penosidade que está associado aos trabalhadores autárquicos, também tendo em conta algumas tarefas que desenvolvem e que a Câmara Municipal de Aveiro não tem respeitado. Estamos a falar de ausência de resposta a determinadas reivindicações dos trabalhadores autárquicos que também não têm sido ouvidas, ou seja, há uma completa ausência de ligação aos trabalhadores autárquicos. Ainda ontem, na Assembleia, foi notória aquilo que é a postura do atual Presidente da Câmara para com os seus trabalhadores, não é? Os funcionários da escola, por exemplo, da escola já é isso que está a falar? Não, estava a falar até dos funcionários mesmo autárquicos, dos armazéns, que foi a questão que colocou, quando diz estar satisfeito por ter retirado um direito aos trabalhadores como o dia de aniversário. Os trabalhadores têm que ser valorizados, o seu esforço deve ser reconhecido, não é só com salários, mas também com outro tipo de direitos e incentivos, e quando se tem um autarca que tem este tipo de comportamentos, obviamente que as coisas não correm bem, que há insatisfação de parte dos trabalhadores e que há, com certeza, maior possibilidade de conflito laboral.
Quando vamos para as escolas, a municipalização e aquilo que nós defendemos é a reversão desse processo, porque consideramos que é o Governo Central que tem que ter sobre a sua alçada esse tipo de responsabilidade, desde logo porque cria aqui desequilíbrios, porque se uma autarquia tem melhores condições, pode dar melhores condições e contratar em número suficiente de trabalhadores para uma determinada escola. O Presidente da Câmara diz que, aparentemente, diz que o quadro salarial que não é possível pagar mais torna difícil contratar. Sim, isso era o que ele ainda ontem dizia, né? Pois torna difícil contratar porque obviamente não há incentivos e os incentivos começam logo por salários que respondam às dificuldades que as pessoas estão a ter neste momento de fazer face a bens essenciais. A habitação, a energia, a alimentação, há muita carência neste momento escondida, pobreza envergonhada, como nós costumamos dizer, porque de facto os salários não respondem às necessidades. E era preciso avançar nesse caminho também. Esta questão de reverter a municipalização na área da educação, para nós era um caminho importante, porque depois a pressão era sobre o Governo Central de valorização dos trabalhadores. E valorização não só em termos, como eu disse, já salariais, também em condições de trabalho e também em número de trabalhadores que é preciso admitir, abrir, à contratação de novos trabalhadores. Tivemos no debate sobre a educação e eu foquei um aspecto que acho que é determinante. A estabilidade dos pais, quando têm os filhos na escola, passa também por sentirem que eles estão seguros e acompanhados. E neste momento esse sentimento está um bocado afastado porque a ausência de funcionários para acompanhar os miúdos na escola, dadas todas as tarefas que estão inerentes, que são muitas, fica aquém, e é preciso cuidar do ambiente escolar. E os funcionários, pessoal não docente, tem muito este papel numa escola e isso está a ser descurado e eu acho que caminhamos para um caminho perigoso. Antes de entrarmos na questão das vossas propostas e medidas, a CDU é uma coligação, PCP-PEV, não é assim? Houve um assunto que foi comentado durante esta campanha, a preparação da campanha, a possibilidade de uma coligação mais alargada, não era o rumo que o PCP intentou seguir. Isto torna mais difícil para o vosso campo, o campo da esquerda, juntar os votos necessários para vocês e os outros partidos da esquerda reclamarem ou conseguirem concretizar a mudança que reclamam. Tendo em vista o bloco oposto. Como disse bem, nós já somos uma coligação que é composta por militantes do Partido Comunista, do Partido Ecologista aos Verdes e também amigos, não é? E camaradas, sem filiação política, sejam eles ligados ao PEV, sejam eles ligados ao PCP, que temos um projeto muito próprio e que tem uma matriz nacional e que temos resultados em diversos concelhos do país, onde temos eleitos e onde estamos à frente das câmaras municipais. E, portanto, é esta a nossa forma de estar. Divergimos das ideias de alguns, sem dúvida nenhuma. Se é difícil chegarmos ao número de votos para conseguirmos ter uma postura mais reforçada para poder defender melhor os interesses dos aveirenses. Tudo depende daquilo que as pessoas entenderem do nosso projeto e daquilo que querem para a sua vida. Penso que o nosso projeto é válido, tem soluções de resposta aos problemas que estão mais iminentes neste momento, portanto tudo vai depender dos votos. Se querem Aveiro melhor, têm que votar na CDU. Fizeram um programa onde se lê que querem dar atenção às necessidades dos aveirenses. Se lhe perguntar quais são os principais problemas que entende que devem ser atacados, por assim dizer, áreas que devem ser privilegiadas na ação camarária, serão 2 pontos, por exemplo? A habitação e os transportes. Sem dúvida nenhuma que são 2 problemas que estão muito presentes neste momento e que precisam de uma resposta imediata. Os sucessivos executivos da Câmara, PSD, CDS e até
PS também, nos últimos anos, não deram uma resposta cabal a esta necessidade. Temos um parque habitacional renovado, que era antigo. Sim. Quase novo. Quase novo. Eu estou a fazer eco aqui Sim. da resposta, Da da resposta que o Presidente da Câmara poderia dar. Mas, 8 milhões de euros. Sim, mas que não é para o comum cidadão adquirir, é para aqueles que têm posses, é para aqueles... Neste caso estou a falar do parque habitacional da habitação social, que também é preciso manter, não é? Sim, ok, é preciso manter a habitação social e tratar da que existe. Depois é preciso reforçá-la, sem dúvida nenhuma. E aí a Câmara falhou. Aí a Câmara falhou. Dizer que das 66 habitações que foram disponibilizadas neste mandato para a habitação social, estavam candidatados cerca de 618 aveirenses. Isto, famílias neste caso, né? Casas que eram recuperadas, que voltaram ao mercado das rendas sociais. 66 é o número que está registado para 618 candidaturas. Quer dizer que a PARC, nem de longe nem de perto, responde às necessidades, e isto eram aqueles que tinham conhecimento que havia a candidatura, não é? Porque haverá muitos outros tantos ou muitos mais. A lista de espera pode ser enorme. Pode ser. Isto resolve-se com investimento. Público. Exatamente. Procurar meios a nível nacional, europeu, tudo o que houver de disponibilidade de verbas que se possam alocar à habitação devem ser canalizadas para aí. Não se devem cometer os erros que este Executivo cometeu, que é deixar o PRR de fora disto tudo, né? Porque é uma verdade, e olhar-se para Aveiro como um todo. E criarem-se aqui condições para que todos possamos viver com dignidade no concelho de Aveiro. Eu não estou a dizer que a habitação tem que ser construída aqui no centro, eu não estou a dizer que temos que partir já de imediato para uma construção em número... Sim, há municípios que reconvertem edifícios antigos. Também, as cooperativas de cidade, habitação é outra das matérias... E nas freguesias chegam a reconverter escolas primárias, por exemplo. As cooperativas de habitação é outro mecanismo que nós defendemos como solução para a habitação, porque cria aqui dinâmicas interessantes e dá condições às pessoas de irem construindo um caminho de chegar a uma habitação digna. Portanto, acho que há aqui um caminho que é de todo necessário fazer. Poderá não haver muitas mais oportunidades, porque os fundos também vão acabando. Vamos ver, temos que estar atentos. O próprio governo tem estado a gerir o pacote da habitação, a tentar relançar. Eu acredito e quero acreditar que haverá soluções. Soluções vindas do governo e até da União Europeia, porque o flagelo da habitação em Portugal não é só em Aveiro. Nós, se repararmos em todos os debates que vão sendo feitos a nível nacional... europeia. Exatamente, mas centrando aqui em Portugal, quase em todo o país existe esta necessidade objetiva de uma resposta nesta vertente. E se houve municípios que souberam, de alguma forma, com o que tinham disponível, fazer trabalho e dar resposta, como é o caso de Setúbal, não é? Com 1.500 habitações com base naquilo que o PRR lhes permitiu avançar, há outros que descuraram, esqueceram completamente esta vertente da sociedade que é demasiado importante. Nos transportes nós temos 2 concessões a prestar serviços, pagos pela Câmara. Ainda há muitas queixas. Muitas queixas. O serviço foi reforçado, a Câmara passou a pagar mais também. Sim. Mas são queixas de falta de autocarros, de horários. É a conciliação dos horários com as necessidades e a vida das pessoas. Os trajetos. Mas as pessoas também não serão muito exigentes a querer ter um autocarro a cada... Não se pode ter um autocarro à porta, não é? Mas tem que se pensar melhor, e quando eu digo pensar e projetar, é projetar a pensar nas pessoas. E eu acho que não há, e é isso que estamos a ver, não há muito essa preocupação. Tem que haver uma resposta ajustada às necessidades. E precisamos de reorganizar tudo isto. E reorganizar tudo isto é passar os transportes para a esfera municipal, não é manter a concessão. É isso que de facto defendemos. É preciso dinheiro, temos que encontrar aqui soluções
e alocar tudo aquilo que são verbas disponíveis dirigidas no sentido certo. 20 milhões do Rossio daria para construir casas, tratar de algumas questões dos transportes e outras coisas que tais. E o Rossio também seria intervencionado, mas não da forma megalómana como foi. No seu comício com o secretário-geral do PCP, falou que é preciso fazer pressão junto do governo em defesa da resolução de vários problemas. Falou no Hospital de Aveiro, as portagens, na linha de Voga. A Câmara é da cor do governo, como se diz. Não tem conseguido, é difícil o governo atender estas reclamações ou a pressão tem sido pouca? Disse bem, a Câmara é da cor do Governo e por isso é que as coisas não avançam, porque se o Governo Central não tem esta perspectiva, obviamente que depois a Câmara vai seguir o mesmo caminho, que foi um bocado isso que eu disse na minha intervenção ontem. E nós temos que, de facto, fazer uma pressão muito grande sobre o Governo Central, sobre as questões de resposta à população. No caso do Hospital de Aveiro, é inaceitável aquilo que se está a passar. É revoltante encontrarem-se grávidas no corredor do hospital porque a obstetrícia, as ginecologias estão encerradas e não há resposta e têm que aguardar para ser transferidas para outro hospital ou têm que ter a criança mesmo ali no corredor. É inaceitável que pais cheguem ao Hospital de Aveiro com crianças para serem assistidas na pediatria e tenham que recorrer ou ser encaminhados para outro local. E depois não podemos esquecer que o Hospital de Aveiro é um hospital muito central e que abarca aqui com a resposta a uma série de concelhos da região, sim, limítrofes que fazem muita pressão sobre os serviços. E é preciso contratar profissionais para termos a resposta, para podermos fazer as escalas de trabalho, seja médicos, enfermeiros, pessoal auxiliar. Esta rotina dos encerramentos poderá querer dizer, como está a acontecer, por exemplo, na Península de Setúbal, que haja uma tentação de fechar mesmo, de concentrar, não? Sim, mas isto não é feito por acaso. Isto é criar aqui um caminho de desacreditar no Serviço Nacional de Saúde e encaminhar as pessoas para o privado. O que é muito difícil, porque ir para o privado não há rendimento, não há salário que aguente fazer tratamentos ou consultas no privado e depois caímos aqui num outro perigo, que é a saúde ficar posta em causa e as pessoas não terem condições de vida e de saúde. Tem alguma explicação também porque é que o governo não consegue tirar os últimos pórticos que foi isentando ou foi retirando, mas foi desativando na 25? O argumento que vem tem a ver com a concessionária que está inerente aos pórticos. Eu acho que é mais do que isso. Acho que há aqui questões políticas misturadas que precisam de ser limadas, porque não há qualquer explicação plausível para que se mantenha Aveiro cercada por vias rodoviárias com portagens. Eu ainda agora vim de São João da Madeira para aqui. Ora, a minha solução para chegar a horas foi entrar na A29, não. Podia ter vindo também não, mas entrei na A29. É qualquer coisa de surreal o tempo que eu demoro na A29 e o tempo que eu demoraria se fosse dar a volta ou por Albergaria ou por isso por baixo mesmo é que se paga, não é? Sim, ok, paga-se, mas é injusto aquilo que está a acontecer, porque depois temos outros problemas. Temos a pressão que está a ser feita na 109, porque as pessoas para não pagarem, porque não têm rendimentos para isso, porque onera as famílias, porque as micro e pequenas empresas têm que fazer contas à vida também e procuram sair das vias pagas. Temos a pressão que temos na 109, temos os perigos que temos não só para peões como também para automobilistas. Portanto, a próxima Câmara não deve baixar para a guarda. Para a economia da região, porque foi também esse o objetivo da retirada das portagens nas outras vias, e para nós termos aqui a dinamização da economia era preciso tomar mesmo a decisão de avançar com a pressão sobre o Governo Central para retirar os pórticos
há 17, há 29 e Uma há pequena 25. abordagem também à cultura. Vocês na Assembleia Municipal levantaram muitas vezes a questão dos músicos de rua, do regulamento, das exigências que são colocadas, da quase impossibilidade de trabalho destes músicos de rua. No ano da Capital Portuguesa de Cultura Uhum. foi um contrassenso. Completo. Nós consideramos que foi muito mal aquilo que se passou e que se continua a passar relativamente à cultura em Aveiro. Focamos muito no aspecto dos artistas de rua porque tem havido... Justificação regulamento. Sim, justifica-se um regulamento. Para esse regulamento devem ser ouvidos os artistas. Quem está envolvido no processo e que conhece e que sabe aquilo que são as suas necessidades. Porque é essa a nossa forma de estar também, de trabalhar, é ouvir todos e construir com a opinião de todos. Mas, de facto, há aqui questões que são flagrantes e que demonstram que há um completo desprezo por determinadas áreas Portanto, falta da vontade cultura. política de resolver este Falta problema. vontade política e nem sei se é vontade pessoal também que passa por aí. Porque Nas quando freguesias. se fala no Festival dos Canais há vontade para tudo, mas depois quando se fala um bocadinho mais dos artistas aveirenses e da necessidade que têm de espaços de intervenção. Está desequilibrada a está ação desequilibrado, sim. E falamos dos artistas de rua e falamos em toda a cultura em geral, porque as coletividades também não estão a ter resposta nenhuma por parte da Câmara Municipal. Há um completo alinhamento de tudo isso. Nas freguesias vocês propõem reservar 20% dos investimentos para as juntas. É necessário reforçar essa verba? Sente nos contactos que as freguesias fora da malha da cidade que estão a outro ritmo em termos de coesão social, por exemplo? As freguesias precisam de ser respeitadas e precisam de ser apoiadas, porque sem apoios também depois não há soluções, não há construção, não há seguimento de projeto. E nós não podemos centralizar, temos que descentralizar e temos que dar condições às freguesias também para que as populações possam ter respostas válidas. É essa a nossa lógica e é esse o nosso ponto de vista. É que não podemos centralizar, temos que descentralizar porque somos todos aveirenses. Não é? Não podemos focar aqui no centro e deixar os outros à margem. Temos o caso especial de São Jacinto, por várias razões. Vocês têm um eleito ativo também, ativo. numa pequena freguesia, mesmo com o grande investimento no ferry, quando a Isabel passa por lá em campanha, as pessoas ainda sentem que precisam de mais ajuda municipal. Sim. Há alguns projetos que podem avançar, o parque de campismo, a intervenção no complexo desportivo, exatamente, mas ainda se continua a notar muito que fica do outro lado da margem. Fica do outro lado da margem, é verdade. E ainda ontem eu dizia também que nós não nos podemos esquecer que eles são aveirenses e que precisam de resposta e que os nossos projetos têm que passar por lá também. Não só a nível do investimento, porque também é uma zona bonita da cidade e que também devemos e podemos permitir que o turista visite, não é? Mas não é isso que é a prioridade. A prioridade é dar condições àquelas pessoas que ali residem e que muitas delas trabalham aqui em Aveiro Centro ou na periferia de Aveiro, que tenham condições para fazer a sua vida de forma organizada, em condições de segurança. E quando eu falo em condições de segurança, estou a falar exatamente das deslocações que tem que se fazer no ferry. E há, de facto, tal como nos transportes, aqui deste lado, lá também há razões de queixa por parte dos habitantes de São Jacinto, quando têm que se deslocar, que há ausência de resposta, a segurança está um bocado também posta em causa, e a organização dos transportes, a resposta que é dada não é a necessária. E nós temos no nosso projeto, no nosso programa, um olhar também para a zona de São Jacinto, porque precisamos mesmo de ter São Jacinto integrado na cidade de Aveiro e com respostas à população. A terminar, aqui umas coisinhas que são de resposta rápida, curta, mas fazemos sempre tentar saber a sua opinião, a opinião dos convidados sobre pontos fortes
fraquezas, oportunidades e ameaças do Conselho. Se lhe perguntarem à Isabel, a cabeça de lista, o que é que acha de Aveiro, ponto forte de Aveiro, se tivesse que assinalar alguém que não conhecesse muito bem aqui o Conselho, ponto forte do Conselho de Aveiro? Mas está-me a Em perguntar termos de gestão de municipal, aquilo que acha que está bem e que é forte para a cidade, que é bom para a cidade, por exemplo. Eu acho que nós temos muito trabalho para fazer. Aveiro está bem situada na geografia do país, uma cidade de Aveiro mal plantada, tem potencial que não está a ser aproveitado na medida certa, desde a indústria à pesca, à agricultura, à floresta, há um trabalho bastante vasto para fazer, mas pontos fortes da cidade, o que é que eu posso dizer, o que é que poderia cativar vir para a cidade? Nós temos uma universidade de excelência, não podemos camotear isso. Associada à universidade podem haver muitas vertentes que se podem desenvolver, desde o desporto à cultura, mas precisamos ter uma autarquia virada e focada para esses... É isso que eu ia perguntar, quais são as fraquezas e as ameaças? É que eu não consigo apontar pontos muito positivos, eu consigo apontar mais necessidades de trabalho. Fraquezas e ameaças. Acho que, de facto, nós estamos a desvalorizar potenciais que temos na cidade e que devíamos focar-nos mais falei da universidade, falo da Ria de Aveiro, falo das Salinas, que também está, da cultura regional, que também está deixada um bocado ao abandono. Portanto, há muito para fazer. Qual é o objetivo eleitoral da CDU? É eleger, sem dúvida nenhuma, reforçar os eleitos da CDU e ter uma voz ativa em prol daquilo que é o bem da sociedade, da população aveirense. Nestes dias que faltam para as eleições, vai certamente ser interpelada ou vai tentar interpelar os municípios. Palavra final para os indecisos, que eu julgo que haverá sempre gente indecisa até à última hora. Com a CDU na autarquia, certamente que a vida das pessoas melhora. Eleições autárquicas 2025. Entrevistas aos candidatos à Câmara de Aveiro. Veja no jornal online noticiasdeaveiro.pt.